Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alex Vargas e hoje eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador como que eu faço um faturamento numa média aí de 100 mil reais por mês. Pessoal, olha só, eu vou te mostrar aqui uma das nossas contas de pagamento, vamos lá, bem recente. Pessoal, olha isso, dá pra acreditar nisso, fevereiro de 2019, olha só, de faturamento online. Clica aqui embaixo agora, tem um botão, clica em cima dele para você acessar agora o treinamento Fórmula Negócio Online. Isso, dentro da minha perspectiva, que é uma visão, que existia uma força sobrenatural negativa ali, demoníaca mesmo, do que acreditar em qualquer outra coisa que explique um cara, um bebo das áreas, da rua, levantar de forma fisicamente impossível. Sabe? Eu vi com meus olhos. Eu falo dessas experiências também. Claro que pode ser uma infinidade de coisas. Agora, coisa de doença, assim, de doença que é curada sobrenaturalmente, a gente vê muito. Só que quando a gente fala de doença, sempre bate nas limitações da medicina. Ah, mas vai que tinha um negócio que eu não sabia o que era. Placebo, pode acontecer mesmo. Placebo. Agora, o dia que Deus regenerar um braço cortado fora, daí vai ser difícil negar, né? Só que é sempre o câncer dentro da pessoa, é sempre... A minha dificuldade com essas manifestações, e aí vocês já sabem que vai ser meio isso que eu vou falar, é que elas nunca são documentadas, você nunca tem um registro gráfico confiável. Hoje em dia você tem as pessoas com celular, todo mundo tem celular que filma, que grava, que... O smartphone. Tinha que ser agora. Exatamente. Não, mas quanto mais câmeras, menos milagres. Não é, se essas manifestações fossem... Menos ET. E eu não tô duvidando da sua manifestação, tá? Eu concordo que não prova nada para outra pessoa que não estava lá. Claro. Entendeu? Porque você tem que confiar no meu relato. Exato. Tem que acreditar que o que eu vi equivale ao que eu tô dizendo mesmo. Aí você tá repetindo David Hume. Mas eu acho muito contundente que nós não tenhamos um registro amplo e documentado. Porque nós temos registro amplo e documentado de tudo. Mas se até nós tivermos coisas... um registro amplo e documentado de muitas testemunhas de eventos sobrenaturais inexplicáveis, chamado Novo Testamento. Nossa Senhora de Fátima. Supostamente milhares viram o sol, não sei o que. Gente, é altamente... Tendencioso. Porque tá dentro uma situação dessas, né? Relatos feitos por pessoas que viveram uma experiência marcante ali. Pessoas que partiam de uma crença sobre a sobrenaturalidade, sobre Nossa Senhora, sobre, enfim, sobre uma série de E complementando, se essas manifestações existem, elas continuariam a existir. Por exemplo, você parece que vem numa linha de dizer que essas manifestações acontecem. Você mesmo... Bem menos, assim. Eu entendo, a partir do Novo Testamento, que os milagres sobrenaturais que acompanharam Jesus, os apóstolos, tinham a função de marcar Jesus como Deus, né? E aí eles cessaram um pouco. Então cessaram. Mas eles ainda aparecem. Por exemplo, teve essa manifestação... Pontualmente. Mesmo que pontualmente, pensando em milhões de pessoas que têm a nossa... Vamos falar, cristãos, mas não, né? Porque se esse é o Deus, né? É um Deus, um demônio e tal... Possessões. Então elas aconteceriam de forma, mesmo que pontualmente, seriam muitas. Na casa dos milhares, talvez das milhões. Isso é uma imposição, né? Ao que deveria acontecer para que Deus exista, o que é que seja. Não, eu tô dizendo simplesmente que a gente teria como documentar. E isso vale para qualquer tipo de experiência sobrenatural. Não é só para manifestação de milagres e coisas assim. E, inclusive, inclusive quero dizer assim, que da mesma forma que eu sou vocal no meu ateísmo, né? Digamos assim... Com as religiões, eu sou também com os misticismos. Aí talvez o João falou que é mais aberto a essas coisas, né? Na verdade, a religião teológica do que a... Eu prefiro muito... Eu acho que é muito mais valorosa e fundamentada a religião teológica do que todos os misticismos New Age e pedras com energia, e cristais e reikis. E eu sou... totalmente cético a todos eles. Acho que alguns, inclusive, são bem nocivos. Por exemplo, o cristianismo eu já sou meio... Será que faz mais bem do que mal para cada sociedade? Agora, esses outros eu já sou bem mais... Nossa, você acha que o pessoal do New Age faz mal assim? Eu não entendi. Não é que faz mal, mas, por exemplo, pegando a astrologia. Eu não acho que ela faz mal, mas eu acho que ela não é uma boa característica social. Acho que você pré-julga as pessoas. Se a menina botou o signo no Tinder, você já botou pra esquerda, é isso? Não, mas eu convivo com... Cara, eu sou do meio, assim... Do audiovisual, eu convivo com todo mundo. Eu quero deixar minha posição aqui, ela é bem polêmica. Eu sou totalmente contra, acho irracional, acho ridículo quem acredita em signo, mas isso é uma coisa de escorpiano, é uma coisa... Shakespeare já escreveu, né? Shakespeare falou que o homem é muito esperto, culpando as estrelas pelos seus pecados. Não é? É isso. É bem por aí. Mas eu não Agora, quem acredita vai dizer, não, mas tá aqui, ó, vamos comprovar aqui, tá aqui tudo explicadinho. Agora, é uma criação humana. O cristianismo com essas... Não, então, mas antes disso, a gente tava falando do...
Nossa, me Se perdi. a gente não total. lembra, vamos pra mais um comentário do E chat. a gente tem que falar sobre evolução, que você Vamos citou falar, umas vamos coisas falar. legais. Cara, Sobre o Novo Testamento. tem que o falar do chat Novo aqui tá pipocando. Olha só. Fazendo merchan do canal do Rolandinho. siga lá. Inscreva-se, assiste Siga lá. lá. assiste Pipocando. Você vai ter que achar um jeito de fazer 2 dedos de teologia aí, fazer um... Vou dar 2 dedinhos, então, de pergunta aqui pra Então, vocês. vamos lá. Ó, o Gaiato, ele mandou um superchat aqui e falou assim, ó, Deus não existe, ele é a existência submetida ao tempo. Queria saber de uma exploração que criou a vida. Peraí. Deus não existe. Deus não existe. Ele é... A existência Ele é- submetida ao tempo. A existência assim? submetida ao Que tempo. Entenderam? Não. Ele é uma existência submetida ao tempo. Ah, o próprio Deus, ele tá dizendo talvez Deus Deus mude é com o existência, tempo. não Deus, sei. Deus é uma existência, Deus é um ser que também está no tempo, que também muda. Pega uma pergunta Que que, não, também muda. que não usou nada, por favor. Eu acho que ele tá drogado. Eu acho que esse cara tá drogado. Não, mas é Entendeu? legal porque é aquela. Eu esqueci agora a palavra, vocês vão lembrar na hora. Que é aquelas pessoas que olham Deus como a natureza, como a o beleza dele. panteísmo. Não, talvez o Deus criado pelo homem. A revista Gaia. The Economist, esses dias, estava documentando como aparentemente Deus está ficando um pouco mais progressista e está aos poucos aceitando, por exemplo, a união de homossexuais. Então, Deus? Deus visão que as segundo, pessoas- segundo as igrejas, né? Exato. A religião sempre foi fruto do seu tempo, né? Infelizmente. A gente tem. Por mais que. Vou falar do cristianismo, que é que eu tenho mais propriedade para falar. Não consigo falar do islamismo, por exemplo, como eu falo do cristianismo. Mas o cristianismo, por mais que seja uma religião que se defenda a partir de uma origem transcendental, o modo como ela se manifestou fenomenologicamente na realidade, cara, infelizmente sempre foi muito fruto do tempo. Quando você fala de cruzadas, você fala da relação entre religião e política, a visão que a igreja tinha de mulheres no período do século II, IV, a visão que a igreja tinha, às vezes, dos negros ali, quando no começo do tráfico negreiro, que por mais que o cristianismo tenha sido um dos grandes pivôs para acabar com o tráfico negreiro, ajudou a justificar em muitos momentos. Então, e hoje em dia você vai ter, como o movimento social caminha mais para visões mais progressistas, você vai ter muitas igrejas que vão caminhar no mesmo sentido, de usar Deus para justificar o cenário cultural que você está. Mas essas sanções encontraram eco também nas escrituras, né? Assim, não é como se fosse simplesmente um reflexo daquela sociedade. Escrituras são fruto do seu tempo também. Né? Daquele São, tempo. são. Mas Olha a aí influência tá do parado, pensamento né? grego a partir de um certo Perfeito. momento nos escritos judaicos. Olha como... A gente, assim, porque a gente entende uma autoria divina e uma autoria humana para o Novo Testamento e para o Antigo Testamento, né? Então, assim, quando você pega um texto do Novo Testamento, o autor humano tem a sua linguagem específica, o modo como Paulo usa as palavras é diferente do modo como Pedro usa as palavras. Então, existem traços do autor humano. Não foi um ditado divino e ele ouviu Deus e ele escreveu. Se você ler o Novo Testamento, tem destinatários, não é? O que a gente entende é que houve um processo de inspiração, né? A palavra que a gente usa, divina para aquele processo todo. Então, existe ali, você encontra traços de humanidade. Agora, o que eu quero dizer é que ainda... Não é nesse sentido que eu tô querendo dizer, né? De que o Novo Testamento teve a influência cultural no seu processo de escrita, porque o Novo Testamento é muito contracultural de muitas formas, né? Se você pensa na cultura judaica, na própria cultura grega, Alguns pontos, em volta verdade. ali, nossa, você tá numa cultura em que você pode sair na rua e ir num templo para participar de uma orgia em louvor a Deus, né? Isso era um cenário cultural normal. E você tem Paulo falando de castidade, sabe? Como decaímos, né? Como... Depende do ponto de vista, né? Progredimos, quem sabe. Então, assim, você tem muitos fatores ali que são muito contraculturais no Novo Testamento também. Eu tô falando que no sentido que a religião, quando ela se torna algo prático, nem sempre a gente é fiel como deveria ser aos Claro, ideais da religião, né? claro, Sempre vai estar claro. ali tendo que se corrigir Claro. constantemente, né? O que a gente tem do cristianismo é que o ser humano pecador falho, ele sempre vai estar aí lutando contra a sua própria natureza, né? Então eu sou fruto do meu tempo muito mais do que gostaria de ser, né? E talvez muitas das minhas crenças e meu modo de ver algumas coisas podem ser influenciadas pelo cenário cultural que eu tô inserido ali, não é? Agora a gente entende que o evangelho, a revelação do Novo Testamento, o que Jesus fez, o que ele falou, apresenta um caminho que... Aí você diz que pergunta, né? Será que a religião é boa ou má para a sociedade? E eu acho que, cara, quando eu olho o progresso da humanidade, o que era o mundo greco-romano, quais eram os ideais, os valores, como as pessoas eram tratadas, e o mundo e sociedades às vezes mais bárbaras, até uma linguagem politicamente correta dizer isso hoje em dia, sociedades menos desenvolvidas, digamos assim, mais mecânicas, para usar a linguagem do Caimiana, quando chega a religião cristã lá, eu vejo muitos progressos sociais humanos muito grandes. Bom, Eu Iago, penso mas na Índia, por exemplo. também compare as sociedades piedosas e cristãs do século XVII com o mundo de hoje. Acho que a gente... Houve Mesmo progresso. tá melhor, né? Tá melhor, graças a Então, Deus. nem sempre E eu o acho mais que isso- cristianismo tá ligado a tá melhor, né? Depende do que a gente pensa sobre mais cristianismo, né? O que Exato, isso mas realmente pessoas significa. que acreditavam de um jeito que elas estavam dispostas a tudo. Mas eu acho que depois A que tudo. vem as escrituras e a religião cristã
enquanto existência, aí o impacto que isso causa nas sociedades também é projetado no tempo, né? O que eu tô querendo dizer é que após a religião, inegável que houve sim progressos no campo moral. Assim, acho que causado pela religião. Isso, não, mas é justamente isso que eu tô querendo dizer. O que ele tá querendo dizer que poxa, os religiosos do passado eram mais impiedosos, eram pessoas, mas aquele ambiente. Era um mundo mais impiedoso também. Perfeito. Era um mundo diferente. Eu leio o João Calvino e eu discordo de muita coisa de João E era um Calvino. mundo mais ou menos cristão que o nosso atual. Então, existia mais cristianismo, uso do cristianismo né? dentro de uma esfera política específica. Né? Então, assim, como você tinha países cristãos, né? O Estado laico não era um ideal que se manifestava na sociedade. Então, tudo acontecia muito em justificativa da fé. Agora, quando eu olho para esses mundos, cara, muito que eu vejo ali não é cristianismo, sabe? Você acha o mundo atual, a Europa atual... menos cristã, com certeza. Você acha menos cristã do que a época do Calvino, pensa, ok. Alguém que olha, que se eu olhar para... Eu tô em 2300, tô em 2500 e eu olho pro Brasil do século XXI, eu digo, mas eles tinham um governo cristão. Tá lá Bolsonaro falando Deus acima de tudo. Entendeu? Mas pra mim isso não é cristianismo, por exemplo. Então quando eu olho pras cruzadas, eu vejo o Papa lá, Leão, sei lá qual o número, Deus o quer, né? Deus vult, vamos lá. E, cara, não necessariamente isso é a manifestação correta do cristianismo. Pra mim né? isso não era cristianismo, cara. Usava o nome de Deus, obviamente usava o cristianismo, mas isso foi um afastamento muito grande do que era o cristianismo. Quando eu penso no século I, onde o cristianismo nasceu, eu vejo o cenário greco-romano, onde ter um filho não era um ato biológico, era um ato político. Então, ter um filho, seu filho nascia, se você não queria aquele menino, você podia colocar num monturo de lixo flamejante e jogar do alto de uma ponte. Isso era justificado socialmente. Você tem... você olha para os presidentes, né? Bolsonaro, Lula, fazem coisas terríveis, mas se um deles matasse e torturasse a própria esposa, então certeza seria um cenário muito diferente. Um pouco além, né? Um pouco além. Nero matou toda a esposa com tranquilidade. Sim, claro. Aquilo era tranquilo, né? Era botar gente crucificada, flamejante, para iluminar as noites de Roma. É o que eu falei no começo do papo. É inegável que realmente uma plataforma cristã traz consigo certos valores que foram sendo cada vez mais enraizados e que criaram sociedades. E aí, cara, do alto da minha ignorância, porque eu não sou tão estudado, mas acredito que criaram sociedades que prosperaram de uma certa forma. A gente tem e criaram ambientes... Veio um carcereiro aqui que ele falou a taxa dos convertidos lá e a recuperação deles é muito maior quando a pessoa é convertida dentro da prisão. Isso são dados. Certeza, sim. Então, assim, deve ter alguma coisa realmente que muda na cabeça da pessoa. Antes da gente ir para esse lado moral... E isso não é nem, como você falou, né? Não é nem um argumento para dizer que Deus existe necessariamente. Perfeito, não, ainda não. Mas a gente está discutindo sobre se a religião é boa ou é má para a sociedade. Porque... E trouxe outras mudanças também. Por exemplo, algo que não era a regra antes do cristianismo, e o cristianismo herdou isso do judaísmo. A pena de morte para homossexuais. Pena de morte. Sim, comandada por Deus. Né? E traz transformações às vezes ótimas, às vezes boas, às vezes não. Claro. Transformações humanas. Transformações que vão nas duas direções. Porque é humano. Mas você vê isso no cristianismo dentro do ambiente cultural cristão? Nossa, mas o Teodósio, que fez o primeiro código de leis explicitamente cristão do Ocidente, que foi reproduzido por quase todas as nações até não muito tempo atrás, era a punição com morte. Não sei se isso foi porque isso está no Levítico. Está no Levítico. A punição com morte. Deus comandava falar isso. Mal do pai. Exato. Falar contra os pais, né? Existiam muitas penas de morte na comunidade judaica, né? Quando o cristianismo se manifesta, existe um progresso muito grande nessa percepção do mundo, né? Então você tem as primeiras leis a favor de crianças, né? São leis cristãs. As primeiras leis a favor de mulheres são leis cristãs, de velhos são leis cristãs. Né? Isso é dado, é século II, século IV. Você pensa no trabalho missionário na Índia, por exemplo, né? Você tinha um ritual da Sati. Né? Sati significa boa mulher em indiano. Quando o marido morria, a mulher tinha que ser queimada junto com o cadáver do marido. Enterrava junto. Né? E foi o William Carey, levando o evangelho lá, que acabou com isso. Né? Até costumes indígenas de matar crianças que nasceram gêmeas, né? Porque a alma veio duplicada e tal. Foi o trabalho missionário de cristãos. Falam muito mal do trabalho missionário de cristãos com índios, né? Tá acabando com a cultura do índio e tal. Mas existem muitos efeitos sociais positivos também desse tipo de processo civilizacional que chega. Agora, sempre claro, ambivalente, né? Mas essa é a questão, é que você precisa defender que no fundo é positivo mesmo no ponto de vista humano, social. Mas é ambivalente. É ambivalente. Eu concordo com você. Olha a violência que foi feita com tantas comunidades tradicionais, no nosso território mesmo. Por quê? Porque baseado numa crença de que quem não acredita nessa historinha que eu estou te trazendo aqui, vai para o inferno pela eternidade. Mas se você não está resumindo... muito certo disso, você tem que reconhecer que essa crença é no mínimo problemática, concorda? Não, João. Eu acho que problemática. Eu acho que você tá porque ela justifica muito... tudo. Não justifica tudo. Não deveria justificar. Veja.
Eu posso justificar eu não tô defendendo que a religião, acho que você citou ótimos exemplos de efeitos positivos que tem. O que eu tô tentando trazer é, ok, é verdade, mas espera aí. É ambivalente também. Assim como o Islã vai ser, assim como o hinduísmo é... Na Rússia, eu tenho a União Soviética e eu tenho o ateísmo como política de Estado da União Soviética. Existe ateísmo de Estado. Né? O ateísmo era política pública. A religião é um mal. Eu tenho 12 milhões de assassinados só na Igreja Ortodoxa Russa. Né? Eu estou usando o ateísmo para justificar assassinato e morticínio. Então, os homens podem usar qualquer crença para justificar qualquer coisa. Olha só o que fizeram nas sociedades... aqui na nossa comunidade, vendo como a crença é uma coisa perigosa, o que é que seja. O ateísmo também foi ao longo da história do mundo. Né? Então, qualquer religião. Se a gente olhar para as desgraças que foram feitas em nome de ideias, nenhuma ideia se justifica no fim das contas. Perfeito. Exato, a questão essa é uma condição necessária dessa ideia? Aí é outra questão. Então, aí eu acho que quando você vai olhar se é uma característica necessária, fundamental do pensamento cristão, eu acho que vai muito no que o João tá falando. É ambivalente. Tem coisas que estão na raiz do cristianismo que são... E aí a gente sempre vai usar uma perspectiva nossa, né? São um avanço, pensando que a gente vive numa sociedade que, sim, é mais igualitária do que era, é mais justa do que era. A gente nunca viveu um tempo tão perfeito. Calmo. Claro que pode parecer um absurdo, mas... tão calmo, a gente está num momento mais... E lembrando que a gente conseguiu conquistar isso em parte pelo cristianismo e em parte pela negação, ou pela relativização do cristianismo enquanto força social. Porque quando ele dominou assim da forma mais explícita, o negócio era pesado. O exagero era ruim. O bom, a ausência total pode ser perigoso também. O bom é um pouco ali, exagero de cristianismo. Um pouco. Eu acho que isso é abandono do cristianismo. Porque eu pego a mensagem de Jesus, eu pego a mensagem de Paulo. Cara, é uma mensagem de não violência, é uma mensagem de respeito ao próximo, de amor ao outro, de tratar o outro como imagem de Deus. Eu não posso falar mal do outro, porque ele é a imagem do Senhor. Eu tenho, dentro do Antigo Testamento, dentro do judaísmo, um ambiente muito localizado de uma lei que é dada a um povo específico, dentro da cultura específica, para propósitos específicos, que o Novo Testamento chama de uma lei inferior. Que trata o antigo pacto mosaico como um pacto de carne. Essa é a linguagem do Antigo Testamento, do Novo Testamento. É um pacto de carne, é um pacto inferior. E o autor aos Hebreus vai dizer, houve uma mudança de lei com a mudança de legislador, porque Jesus é superior àquilo. Ele vai falar dos propósitos do antigo pacto, e você está lidando com um povo num ambiente militarizado há 6 mil anos atrás, é um outro esquema, um outro mundo, a gente até olha para o mundo com outros olhos, mas a gente tem, dentro do próprio modo como o cristianismo interpreta o Antigo Testamento, nada que justifique esse tipo de uso. Não é? A pena de morte para homossexuais. Isso não está no Novo Testamento. Não está no Novo Testamento, porque o Novo Testamento também... E o Novo Testamento interpreta isso como uma coisa passada. Claro. Tanto Jesus quanto Paulo e quanto os outros apóstolos não se viam com o desafio de criar uma ordem social. A ordem social estava dada, com parte do império que não tem nada a ver com a gente, a preocupação do cristão está fora dessa ordem temporal, está com a eternidade, está com o reino de Deus. Agora, em algum momento... os cristãos tiveram que passar pelo que Moisés criou uma ordem social com a sua lei. Maomé criou uma ordem social. Em algum momento, os cristãos chegaram lá em cima e falaram, opa, e aí? Como é que a gente transforma essa fé que antes era uma relação privada com Deus, mas que agora está tendo que criar e manter uma ordem social? As leis da Roma pagã funcionam? Não é o que a gente acredita. Quais são, então? A gente viu 2.000 anos. Pois é, a gente viu 2.000 anos de diferentes tentativas de aplicação delas. De cristãos muito sinceros, às vezes fazendo atrocidades. Eu acho que é fácil para você pegar como um cristão do século XXI, que já nasce sem a tentação também, digamos, dessa intolerância do Estado, sem essa... porque já nasce num mundo laico, num mundo secularizado, no mundo... Bolsonaro tá lá falando o nome da igreja. Não, mas Bolsonaro é o menos cristão. Bolsonaro nem se diz tão cristão assim. Ele não é um fundamentalista. Ele não se diz um fundamentalista. Ele não é. Os problemas dele... Os problemas dele... Jesus uns 4 vezes, batizou umas 3. Ele tem muita coisa ruim, mas ele não é um fundamentalista. Alguém que tá na ferro e fogo em nome de uma fé que o cara pode estar viajando, mas que traz... Você traz valores de tolerância e secularismo do século XXI que pessoas que lutaram contra as igrejas cristãs tiveram que forjar pra gente. Você sabe não sei, hein? Eu acho que o conceito de Estado laico é um conceito profundamente protestante. O protestantismo criou os ideais que levaram ao Estado laico. Você pensa até no processo de um Estado de direito. Acho que vê no catolicismo, mas aí na lei natural do catolicismo. Mas o protestantismo ele construiu isso de uma forma que o catolicismo não pode construir.
Não é? Eu acho que é o Jacques Maritain, eu acho, que escreve sobre isso, de que não foram nos ambientes imperiais católicos que a democracia e o Estado laico cresceu, mas foi nos ambientes mais protestantes, né? Onde você tem um ideal de... Isso vem até da ideia da só escritura de Calvino, né? Exato, mas cresceu em nome de... Mas cresceu levado adiante por quem? Por cristãos também. Por cristãos que relativizaram aquilo. Por cristãos falam, peraí, acabou com esse poder da igreja. A gente é contra isso. A gente é liberal, deísta, seja lá o cristão num sentido muito mais etéreo ali, que dá para conciliar com a tolerância. Samuel Rutherford, quando porque escreveu os que realmente... Pegue na própria Inglaterra. Quem foram os autores?